Fala aí pessoal, tudo certo? Hoje é terça-feira e eu vou mostrar para vocês todas as oportunidades que deu aqui dentro da LRF. Primeiro, aqui às 4 horas da manhã, o mercado rejeitou aqui essa zona em M5. Vamos passar para M1 para ver o que aconteceu nessa região. Em M1, logo após essa rejeição que a gente acabou de marcar, a gente teve essa. 1, 2, 3, quebra para cima, quebra forte para baixo. Aqui mesmo no rompimento, ou nessa rejeição aqui de M1, daria para montar a posição de venda para aproveitar essa movimentação aqui, interessante de baixa. No D1, desde o início do dia, eu já estava de olho nessa possibilidade de rejeição na média. Só que a gente tem que tomar cuidado em como vamos utilizar dessa rejeição para montar uma posição. Nessa zona, por exemplo, já estava rejeitando o D1, só que o mercado estava caindo muito forte e não tinha dado nenhum indício de parar. E o mercado deu essa. Fez esse gatilho de compra, logo após ele quis romper antes de dar essa leve continuidade de alta. Então, nessas zonas, a gente precisa aguardar uma perda de velocidade, uma lateralização, um choque, algum indício de que essa reversão vai perdurar. Diferente, por exemplo, dessa segunda operação aqui, fazendo esse choque verdadeiro e se trata de um gatilho perfeito, um gatilho ideal, já que ele rejeita a média aqui no M1, podendo montar a posição aqui no próprio teste dessa região e aproveitar essa movimentação de alta. Se trata realmente de uma opção muito mais interessante, já que antes o mercado caía forte, continuou caindo, continuou renovando mínima, só que muito mais fraco do que anteriormente. Além de estar rejeitando a média de D1 e também estar em cima dessa grande zona de demanda, que é essa zona aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Após isso, no próprio M15, ele dava essa possibilidade aqui de dar uma continuidade nessa região. Mesmo caso o mercado fosse reverter, era um bom timing para procurar uma venda, rejeitando essa médiazinha de M15. E logo nessa região, ele já deu essa. 1, 2, 3, quebra para baixo, quebra forte para cima e mais forte ainda para baixo, podendo entrar logo no rompimento mesmo. Uma operação com um risco relativamente normal, se trata aí de uma operação a mais, já que tem todos os critérios que a gente utiliza, então a gente entraria com a mão cheia, tanto nessa quanto nessa primeira aqui que eu mostrei para vocês. Essa operação atende nossos critérios de entrada, mas ela já é uma operação mais arriscada, já que o mercado não tinha construído todo um contexto para a entrada ainda. Já nessa região mais para baixo, a gente tem a união de D1 com essa zona de demanda, com esse contexto que aí sim se torna bem mais interessante. O mercado caía forte, nitidamente continuou caindo só que fraco, fez uma exaustão e dava sim a possibilidade de reversão a partir daí. Em M1 ele deixou esse ótimo gatilho aqui, onde ele faz 1, 2, 3, quebra para cima, quebra para baixo, já deixando esses pavios aqui, melhorando a qualidade do gatilho, rompe forte para cima e nesse testezinho aqui já, nessa rejeiçãozinha da média, teria o potencial de ser um gatilho perfeito e já daria para entrar, tendo em mentalidade a possibilidade de ser um gatilho perfeito. Acabou não sendo, mas até então não dava para saber. É uma operação muito boa, tem um contexto muito interessante, mas ela é uma operação muito cara, podendo então abrir a possibilidade tanto de não participação dessa operação, quanto a possibilidade de participar com 50% do seu lote cheio. Logo em seguida, então, o mercado volta para essa zona de M5 aqui, que é um gatilho perfeito no próprio time frame, e tinha a possibilidade, sim, de caso haja o apoio de alguma média, da gente montar aí uma posição, então, a favor dessa provável movimentação de baixa. Aqui a gente tinha a aproximação da média de H1, que trazia a possibilidade, então, de entrada. Se fizesse um bom gatilho aqui, então, teria a possibilidade da gente entrar a favor, que foi o que aconteceu aqui. O mercado fez 1, 2, 3, quebra para baixo, quebra forte para cima, quebra para baixo mais forte ainda, rompendo a mínima desses candles,
e já volto a testar, garantindo uma operação barata para aproveitar então uma movimentação. Inicialmente poderia até ser uma operação cara, mas não seria mais conforme o mercado fosse testando. Então no rompimento não pegaria essa operação, se pegasse seria com 50%, e caso o mercado volte você pode montar os outros 50% da operação para conseguir garantir então um risco-retorno interessante nessa região. Outro local que tinha um potencial de entrada, já que tinha essa zona de demanda apoiando, todo o contexto já pré-definido em D1, ele deu essa operaçãozinha aqui, que sinceramente ficou muito boa, porém o mercado não quis saber dela nessa ocasião. O mercado veio, fez esse gatilho perfeito até então, e tinha a possibilidade de estender um pouco mais. Ele não, ele quis primeiro romper essa zona e depois deixar esse segundo gatilho, para aproveitar então essa movimentação aqui de alta. Essa primeira operação aqui, se vocês forem analisar, ela tem uma certa proximidade com o M3, mas digamos que teria espaço para o mercado desenvolver um pouco mais nessa região e entregar então, talvez até com uma rejeição um pouco mais para cima aqui dessa zona, mesmo se quisesse respeitar. Tinha um bom contexto comprador, então daria para arriscar nessa operação. Já essa segunda operação aqui, se forem notar, tanto na criação dela quanto no teste, tem uma proximidade muito grande, inclusive no teste já tem uma rejeição aqui da média de M5, tendo então, nesse contexto comprador, uma possibilidade do mercado lateralizar, fazendo com que essa operação não fosse tão interessante. Então é basicamente isso, deixei aqui mapeado todas as possibilidades, explicando o que daria para participar, o que não daria para participar. Falando agora apenas do horário que eu fico de olho nas operações, que é das 5 da manhã até as 9. As operações que deu para participar foram essa compra aqui, ficou interessante, entrei com 75% da mão e consegui então pegar, se eu não me recordo, duas vezes o risco ficou um pouco mais para cima aqui, e eu saí aqui na frente. Algo mais próximo disso. Participei também dessa venda, essa venda que foi com a mão cheia. E foram essas duas operações que eu participei hoje, já que essa aqui foi o limite do horário. E nas primeiras horas o mercado trabalhou com indução. Então, como mensagem final, eu gostaria de dizer que participar das melhores operações é fácil. Em qualquer técnica, até os iniciantes saberão identificar operações boas e, consequentemente, participarão dessas operações. E a diferença do resultado vai estar em quais operações você conseguiu se abster. Essa operação de compra, por exemplo, se estivesse dentro do meu horário, teria sido um stop que eu tomaria. E essa segunda operação aqui, eu não pegaria, mesmo sendo um take. Porque eu não estou buscando prever qual operação vai dar gain e qual operação vai dar loss. Eu estou seguindo um sistema que existe, tem suas regras e não dependem da minha vontade. Se você quer aprender a seguir um sistema, assim como eu faço, continue seguindo os vídeos aqui e acompanhe as lives que serão feitas. Um grande abraço.